Boa noite. Somente quem perdeu alguém próximo sabe como é difícil lidar com essa ausência. Por isso, no Câmara Saúde de hoje, nós vamos então falar sobre como vivenciar a dor e sobreviver à perda. A minha convidada é a psicóloga Vivian Bageston, especialista em terapia de casal e família. Boa noite. Boa noite, Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, cada pessoa lida então com o luto de uma forma diferente. De uma forma mais intensa, às vezes de uma forma mais fria, ou que não queira expressar e demonstrar tanto aquele sentimento. Eu gostaria então de iniciar o Câmara Saúde de hoje, Vivian, falando exatamente disso, da diferença em que cada pessoa enfrenta e lida com o luto. Primeiro é importante salientar que o luto, assim como qualquer perda, é uma dor subjetiva. Como tu estás dizendo, a dor é algo que cada pessoa tem a sua maneira de vivenciá-la. O luto por si só, ele já é cheio de estigmas e de tabus. Então, só por este fato, cada pessoa tem uma cultura, cada pessoa tem uma crença sobre o luto. E as culturas e crenças também são fatores que nos trazem uma série de ideias sobre como vivenciar o luto, sobre como vivenciar esta dor. Então, tem pessoas que se apegam pela fé, tem pessoas que se enraivecem pela fé, inclusive, e isso facilita ou até muitas vezes dificulta como vivenciar a dor. Também o que acontece neste jeito de viver esta dor é o apoio ou não da família. O que a família muitas vezes faz é não falar sobre a dor para que você não sofra, pensando que assim está ajudando, quando muitas vezes é o contrário. Às vezes aquela pessoa que está silenciada, na verdade internamente ela está gritando por essa dor, esperando ter um espaço para falar sobre a dor que ela sente. Então nem sempre o sujeito que está silencioso não quer falar. Assim como aquele que fala todo o tempo, nem sempre é sobre isso que ele quer falar. A questão é aquele que está vivendo a perda ser respeitado da maneira como ele quer viver a perda. Mas isso também não quer dizer que a família, que as pessoas que estão próximas não façam as perguntas necessárias neste momento de dor, que são: como que tu estás? O que você precisa agora? Porque o luto, ele é uma dor tão profunda, tão intensa, que não há energia para as atividades diárias daquela pessoa que está vivendo a dor do luto. Chega a doer fisicamente? Chega a doer fisicamente. Existem muitos estudos que inclusive comprovam, existem escalas de dor no mundo. E o luto está entre as 10 dores mais profundas que o ser humano pode viver. Então, ele é de fato uma experiência que somente quem passa pode falar sobre ele. Então, às vezes, simplesmente você providenciar uma tarefa de casa, o almoço para aquela pessoa, lavar uma louça ou conduzi-lo para algo que ele precisa, ou às vezes a parte que é burocrática sobre o luto, organizar a vida daquela pessoa, é a maior ajuda que você pode dar para ela. Não somente falar sobre a dor, porque ela de fato não consegue, ela não tem essa energia, essa motivação para levantar do sofá, para ir lá, para fazer a própria comida. Ela não consegue fazer a própria comida, ela não consegue tomar banho, ela não tem mais, naquele momento, essa energia para dar. E também é um misto de sentimentos, né? Que varia então exatamente dessa tristeza, a impotência, raiva, frustração, e cada pessoa, como a Vivian está dizendo, reage de uma forma e não tem um período determinado. Para algumas pessoas o luto pode ser menor, mais curto, para outras pode perdurar por um bom tempo. E acho que aí também, Vivian, entra outro fato que a gente deve mencionar, é que muitas pessoas confundem o luto com a depressão. Sim, exatamente. E aí nós poderíamos falar sobre linhas teóricas, né? Existem linhas teóricas que consideram o luto depois de algum período como luto patológico.
Em terapia de família, nós não consideramos o luto patológico em nenhum momento. Nós consideramos que após um período longo, ele é sim um luto complicado e você precisa falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso abertamente naquela família para que esse luto seja ressignificado. Aí sim, esse luto vem à tona e nós falamos sobre isso. Mas luto e depressão são coisas distintas. Luto é uma dor específica sobre a ausência daquele ente querido, sobre tudo que ele significava, sobre o legado, é sobre a memória. Eu me entristeço porque eu vivia por aquela pessoa, porque ela era tudo para mim, porque toda a minha motivação, todos os meus planos eram sobre ela, eram para ela. Ele era o meu companheiro de vida, ele era o meu pai amado, ele era o meu filho insubstituível. Então essa é a dor do luto. A dor da depressão, ela não tem uma causa provável. Eu só sei que eu sou triste. Eu não sei exatamente se eu sou triste pelo trabalho, eu não sei se é pelo meu relacionamento. Eu sei que em todas as áreas da minha vida existe um lado negativo. Existe um negativismo sobre a minha visão de vida, a minha visão do mundo e a maneira como eu penso que as pessoas me olham. Então, essa é a diferença básica entre o luto e a depressão. Outro ponto importante, Vivian, é com relação às pessoas estarem mais vulneráveis ou não para vivenciar, então, esse luto. Existe isso? Tem pessoas que estão mais suscetíveis, digamos assim? É uma ótima pergunta, Paula, porque muitas pessoas pensam que o luto é passível de vulnerabilidade, mas não. Pensam isso porque, coitadinha da fulana, ela já está em depressão e agora perdeu o fulano, vai sofrer mais. Ou não, estava tudo indo bem e agora está passando pela situação do luto. Não. Luto independe de qualquer circunstância, independe de qualquer estado emocional. Ele pode sim, talvez, agravar uma situação que já estava ruim, mas ele não tem a ver com vulnerabilidade, justamente porque ele é um evento único. É como um acidente na tua vida. Você não contava com isso. Por mais que todos saibamos que a única certeza que temos é a morte, que é o inevitável, a gente não sabe como vai lidar com isso quando acontecer, né? Não, a gente não lida com isso. Nós não temos educação para a morte. É uma coisa que falhamos. É uma coisa que no nosso sistema é falho. Nós não falamos sobre isso. Nós não fazemos um testamento. Porque se a gente faz um testamento na nossa cultura, no nosso país, é como se nós estivéssemos profetizando a nossa morte, profetizando a morte dos nossos pais, quando é o contrário. Eu estou educando os meus filhos para a minha partida. Eu estou evitando um problema. Eu estou declarando da melhor maneira como eu gostaria que fosse a partir da minha ausência. Eu não quero um conflito com a minha partida. Então, as pessoas não têm esse olhar prévio. E existe um pensamento mágico aí, o pensamento de que eu sou eterno, né? De que eu nunca vou faltar. E as pessoas falam isso umas para as outras: eu nunca vou faltar, eu nunca vou te abandonar. A gente se pega, se você pensar em algum momento, você já disse isso: eu nunca vou te abandonar. Tu tens filho? Então eu tenho certeza que em algum momento você já disse isso para o teu filho: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Então são frases que a gente tem sobre esse pensamento mágico de que somos eternos. Então sobre o luto a gente diz que o que é eterno do luto? O amor. O amor é eterno. A gente também precisa, Vivian, aprender a vivenciar exatamente este luto. Tem vontade de colocar para fora, de chorar. É importante também passar por essa fase, porque a gente vai falar em seguida sobre essas fases do luto. Iniciamos exatamente então sobre a importância
de estar vivenciando, então, o luto. É importante que a pessoa chore, que a pessoa coloque para fora todo esse sentimento mesmo? É de suma importância. O luto, para acontecer, ele depende de você vivenciar a perda. Ele depende de você vivê-la na sua integridade, com todos os sentimentos que ela traz à tona, com todas as fases que você vai vivenciar, de um jeito ou de outro. Seja na ordem estabelecida em que alguns teóricos apresentam, né? Alguns vivem esses sentimentos de raiva, de negação, que nós vamos falar, ou antes ou depois, mas você precisa vivenciá-lo. A questão é que hoje, o que acontece? Nós vivemos uma sociedade pelo princípio do prazer. Nós falamos todos os dias sobre motivação, nós falamos todos os dias sobre felicidade. Nós abrimos as redes sociais e só tem ali como você ser melhor, como você ser feliz, como você chegar lá. É sobre isso que a gente vê todos os dias. Não diz ali como viver uma tristeza. Ninguém fala sobre isso. Então parece que é proibido ser triste. É proibido estar triste. E a tristeza é um sentimento genuíno. Então ela faz parte da humanidade, ela faz parte da vida. Estar triste, ser triste por algum momento da tua vida é digno. É um sentimento digno. Então eu não preciso ser triste o tempo todo porque eu não sou feliz o tempo todo. Então é verdadeiro, é genuíno. A questão é eu me respeitar também, que eu estou vivendo esse momento, que ele é verdadeiro e eu preciso viver ele na sua integridade. Então tudo parte disso. Falamos então agora exatamente sobre essas fases do luto. Tudo inicia com a negação. A pessoa então não aceita o que aconteceu. Sim. De modo geral, são 5 fases vivenciadas pelo luto, né? E a primeira fase delas é a negação. A negação, ela pode inclusive acontecer antes da morte propriamente dita. Por exemplo, uma situação de um diagnóstico grave, um câncer, ou uma doença crônica, ou de um portador de HIV, destas doenças. Tanto o portador quanto a família pode receber este diagnóstico como a morte. Assim como, mesmo na mais grave situação de doença, ele está ali, não há mais o que fazer e ele continua dizendo que aquela pessoa não vai morrer. O médico diz, não tem mais o que a gente fazer. Agora deu, restam poucas horas. Aproveitem este momento. Não, mas ainda há esperança. Então ele continua negando esta possibilidade, negando que isso aconteceu. Chega um momento em que isso aconteceu, ele não fala que isso aconteceu. Ele até pode falar, mas você sente que é uma fala muito racional sobre o momento, como um evento. E não sobre um trauma, uma dor. Eu estou lidando com isso como uma tarefa. Eu tenho que fazer como um tema de casa. Eu sei o que tenho que fazer, eu vou fazer isso agora. Muitas vezes são até, em alguns casos, são as pessoas que assumem a parte burocrática do negócio, são as que vão providenciar as coisas, porque daí elas se ocupam. Então é uma fuga fácil, é uma fuga rápida, que faz com que você não vivencie aquilo, então você vai negando. Assim como você pode ficar ali, presente, mas na verdade você está ausente, está pensando em outras coisas, está em outros momentos. E essa negação pode durar dias, pode durar meses. Em seguida, vem a raiva. Imediatamente após a negação. A raiva porque aquela pessoa se foi. É uma raiva a ponto de você se sentir traído. Então, numa situação, por exemplo, de uma esposa, de um esposo,
ele pensa que foi traído. Como que você morreu? É como uma traição. Como é que você fez isso comigo? Então é uma raiva nesse sentido. Um filho, ele se sente abandonado. Ele olha aquilo naquele momento contra ele e não como um evento natural da vida. A gente vai seguir então falando destas fases do luto no próximo bloco. O Câmara Saúde faz então um rápido intervalo. Não saia daí. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Câmara Saúde está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre luto. Como vivenciar a dor e também sobreviver à perda. A minha convidada é a psicóloga Vivian Bageston, especialista em terapia de casal e família. No bloco anterior a gente então começou a falar das fases do luto, falamos de duas, e agora a terceira então é a negociação. Como é essa negociação? Como é essa fase do luto, Vivian? A negociação ou barganha, que alguns teóricos chamam, ela é aquele momento, ela acontece então, tivemos a negação, tivemos a raiva da perda, e a negociação é aquele momento em que as pessoas começam a se perguntar, por exemplo, e se eu tivesse feito tal coisa? Ai, será que se eu tivesse ligado ele teria ido para tal lugar? Por exemplo, um acidente. Será que ele teria ido? Ai, e se eu tivesse levado em outro médico? E se? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse falado tal situação? Ah, eu deixei de falar isso, eu deixei de falar aquilo. Então é como uma negociação. Faria as coisas para que elas voltassem a ser antes da morte, digamos. Como se aquele e se fosse um impeditivo da morte. Aí, se eu tivesse ligado, talvez aquilo não tivesse acontecido. Então, é você trazer para si quase que a responsabilidade pela morte do outro. Então, é uma negociação. É como se eu estivesse negociando com a vida. Então, e se eu tivesse feito tal coisa, talvez ele estivesse aqui. Talvez estivesse comigo aqui agora. Então, é uma das fases, inclusive, mais difíceis, porque ela envolve uma série de crenças, envolve muito da fé também, porque no e se vem uma série de perguntas que envolve a família, inclusive, e se você tivesse feito isso, e se a mãe tivesse feito aquilo, e se o pai, e se a esposa, né? Então, nessa negociação podem ser envolvidos uma série de membros da família. Então, ela é uma das fases também mais difíceis de lidar, porque é um misto entre todas as emoções, ela é uma fase intermediária. Então, você está saindo da raiva, então você não sabe se aquilo que você se culpa por ter sentido raiva, como que eu senti raiva de alguém que se foi. É como se aquilo fosse um pecado, digamos assim, né? Então, conforme a tua crença, eu não posso ter esse sentimento. Então, mas eu também não posso me entristecer, que seria a próxima fase, que é a depressão. Então, eu fico no meio termo. Então, eu fico pensando que se eu tivesse feito alguma coisa, teria sido diferente. Então, nem ele teria, nem ela, isso não teria acontecido e nem eu estaria nessa situação. Então, esta é a fase da negociação. E aí, então, a fase seguinte é a fase da depressão. Mas a depressão não é a depressão como a doença depressão. A gente chama ela de depressão porque é uma dor e uma tristeza muito profunda e que ela pode se tornar uma depressão, mas ela não é
a depressão, como o transtorno depressivo. Mas ela é, sim, uma tristeza maior do que um dia triste que a gente pode ter, um dia frustrante que a gente possa ter. Então, esta fase da depressão são aqueles dias em que o enlutado, ele quer ficar mais silencioso, ele quer chorar, ele quer trazer memórias, ele ainda não conseguiu talvez se desfazer de algumas coisas daquela pessoa que ele perdeu, ele ainda quer sentir o cheiro daquela pessoa, então tem pessoas que guardam as roupas, inclusive as últimas que aquela pessoa usou, então ela tenta sentir o cheiro, ela traz ainda os álbuns, as fotos, então é um momento em que muitas vezes ela ainda não conseguiu se desapegar de algumas coisas, então é um momento muito difícil. Falando nisso, antes da gente então continuar das fases e ir para a quinta, até que ponto isso é saudável? Se é que é saudável mesmo? Porque ter um objeto para recordar, uma foto, um anel, eu vou ficar com a aliança do meu pai, por exemplo, isso ok, mas aí deixar, por exemplo, um quarto todo intacto, depois de muito tempo, aí entra também a depressão, doença, não essa fase depressão. Seria isso, Vivian? Sim, aí neste caso, aí nós estamos falando deste luto complicado para terapia familiar ou luto patológico para outras linhas teóricas. Para este luto que mantém todo este cenário, que mantém estes objetos íntegros. A gente não está falando que você tem que se desfazer de tudo. Não é disso que estamos falando. Mas é quando isso se sobrepõe a outros ambientes da tua casa ou a outros lugares da tua vida. É quando você deixa de reformar o quarto daquela pessoa, que era daquela pessoa. Quando você vai fazer uma reforma na tua casa, não, mas nesse quarto nós não podemos mexer porque era o quarto do fulano, era o quarto da fulana. E aquele quarto ainda vai ficando. Não, essas roupas eu não vou dar para ninguém, já se passaram 10, 15 anos e as roupas continuam lá. E aí vem uma série de situações. Os quadros continuam na parede, mas não é um, são todos. Então, e aí você vai vendo que as ausências, elas estão mais presentes nesta família do que as presenças. Então, quando você começa a ressignificar a perda, é sobre isso que nós trazemos à tona. Né? Sobre o que está presente na vida. E olhar para os que estão não é negar os que se foram. É sim valorizar o legado daqueles que se foram, mas para isso você não precisa olhar para a foto deles todos os dias. Porque, como eu disse, o luto, você não vai ter aquela pessoa de volta, claro que não. Mas o amor a gente não perde, é impossível perder o amor. É a aceitação. É a aceitação. É a última fase do luto. Sim, que é a última fase. Que é o momento em que você começa a ressignificar a perda. Então, ressignificar a perda depende disso. Ressignificar a perda é quando você começa a conseguir, então, tirar esses quadros da parede e conseguir colocar ali os quadros das pessoas que convivem contigo hoje, em que você se sente permitido a continuar. Porque o enlutado sente como se ele não tivesse permissão de seguir a vida, permissão de ser feliz. Como que eu vou ser feliz agora? Como que eu posso ser feliz? Então, ressignificar a perda é quando você se sente autorizado. Sim, eu posso ser feliz. Se
a pessoa que eu amava estivesse aqui, ela me diria, vai e faz, eu gostaria que você fizesse, vai lá. Então a gente traz muito da personalidade daquela pessoa que se foi, mas o que essa pessoa te diria? Que motivação ela te daria, né? Então a gente traz muito desse legado, muito das memórias, para que a pessoa tenha assim esse impulso de ressignificar a vida e ver que o papel dela é sim continuar. É sim seguir vivendo, mas é um novo olhar. E não é virar a página, a gente diz, não é fechar um livro. O luto não é isso, é colocar uma vírgula. É um ir, é um agora, depois deste dia. A gente diz que é uma continuação de uma história, não é uma nova história. Todas as pessoas, Vivian, passam por todas as 5 fases, ou alguma pode ser pulada ou inverter a ordem? Essas são as fases do luto que a gente falou aqui aos nossos telespectadores. Mas isso acontece com todos os enlutados? Eu posso falar da minha experiência clínica. Na minha experiência clínica, todas as pessoas passaram por todas as fases. Agora, cada pessoa passou por um período, cada fase. Tem pessoas que passaram, por exemplo, entre a fase de negação e raiva, alguns dias. A fase de negação durou alguns dias, mas a fase de raiva durou meses. Então, cada pessoa tem o seu período para viver cada fase. Mas na minha experiência clínica, todas as pessoas passaram por todas as fases, em período maior ou menor, mas passaram por todas. Quando a gente deve, então, procurar uma ajuda, qual seria o papel da família? Nós falamos logo no início do programa, mas, por exemplo, colegas de trabalho, colegas na escola, como que essas pessoas, então, podem auxiliar e quando esse enlutado, então, deve procurar ajuda, deve procurar uma terapia, dizer, não estou conseguindo passar essa fase do luto de uma forma saudável, digamos assim. Fala um pouquinho mais, Vivian. Vamos pensar naquela pessoa que é o alicerce da família, né? Um chefe de família, uma chefe de família, aquela pessoa que administrava tudo. Aí, de repente, você perde essa pessoa. Então, não há como dizer que aqueles que ficaram vão simplesmente cuidar de tudo, porque até aquele dia da perda, eles nunca fizeram isso. Então, é óbvio que esta família vai se desorganizar para então se reorganizar. Aqueles que convivem têm que ter este olhar amoroso sobre esta desorganização. Então, é um olhar amoroso porque deve ser um olhar de acolhimento. Então, se é um tanto quanto óbvio que eles tinham alguém ali que cuidava de tudo, né, que era o provedor, a provedora daquela família, então é um tanto ilógico que esta família vai precisar de ajuda. Que esta ordem, que esta organização vai ter que circular provavelmente por todos estes membros. Mas também pensar que a maioria das pessoas não se dá o direito de viver a dor. Então não é porque eu perdi alguém e que eu me foquei completamente no trabalho, que eu virei um workaholic, que eu tô bem. Às vezes justamente ao contrário, é os seus colegas chegarem e poder dizer, olha, você perdeu uma pessoa fazem 2, 3 dias, você não devia estar aqui. Você tem que viver essa dor. E a pessoa fica ali insistindo, não, esse é o meu jeito de viver a dor. Não, não é. Você pode viver isso agora. Mas logo ela vai começar a ter sintomas. Em geral, um dos primeiros sintomas que aparece no trabalho é a raiva. Ela vem como irritabilidade. Mas a pessoa ela fica dizendo que ela está estressada, que ela está cansada, fadigada. Então é importante lembrar que não, que há poucos meses, poucos dias ela viveu o luto.
Então a gente diz que um luto, mas foi ano passado. Então só fazem 12 meses que você perdeu alguém. Então, para quem trabalha com luto, é muito pouco tempo. Porque se a gente pensar em coisas banais da vida, um ano passa assim. Um ano passa muito rápido. Para coisas que são triviais. Então, quem dirá para uma situação de dor? E para a escola, qual é o papel da escola? Até porque uma criança, um adolescente não está nem um pouco preparado para a perda de um pai, de uma mãe, de um irmão. Como lidar então com essa cabeça de uma criança que não está pronta ainda? Primeiro de tudo, é permitir que a criança participe de todo o ritual funerário, de todo o momento da perda. E não o contrário, como algumas famílias fazem, que é privá-la daquele momento. Para que ela tenha na memória aquele ritual da perda. Assim como ela participa de outros rituais. Participar do velório, não precisa ser do velório inteiro, mas daqueles momentos finais até o enterro, vai fazer com que a criança elabore, o adolescente elabore mais facilmente aquela perda. Isso é um facilitador para ela entender que aquela pessoa se foi. Para ela, isso não é traumático. Às vezes é mais traumático simplesmente ela ver que aquela pessoa não voltou para casa. Ela não ter essa memória que aquele indivíduo não apareceu mais, e aí ela vai se sentir abandonada. Enquanto que se ela for lá e ver que isso aconteceu, para ela é um evento simples. As crianças veem as coisas com simplicidade. A dor, a angústia, o terror da morte está na mente dos adultos, não na mente das crianças. Então, na escola, o que os colegas, aí a gente já está falando, colegas já seriam para os maiores, né? Mas a escola, ela deve observar, a partir da perda, como que aquela criança se comporta. Se ela mantém o mesmo estado de humor, se ela mantém a mesma qualidade de aprendizagem. Isso é o termômetro de como ela está vivendo o luto, de como que a sua família está vivendo o luto. Porque ela pode trazer uma dificuldade que não é a dela. E de modo geral é isso. Ela pode trazer para a escola uma dificuldade que a família dela está vivendo. Então ela vai trazer ou na aprendizagem, ou no humor, ou em desenhos, né? Então ela vai trazer de uma forma às vezes um pouco rebuscada, mas ela vai trazer que uma dor está sendo vivida no seio daquela família. Então o professor, quando ele se depara com isso, ele tem sim que trazer aquela criança para si e tentar da melhor maneira possível entender o que está acontecendo além daquilo, além daquela expressão de raiva, além daquele brinquedo que ele quebrou, além daquela briga que ele provocou, além daquele choro que ele foi ter no banheiro, além daquele lanche que ele não quer mais fazer. Sabe, é uma série de situações que são distintas ao comportamento daquela criança até o dia daquela perda, o dia daquela ausência, porque o luto é um divisor de águas na vida das pessoas. Quem dirá de uma criança? Então, aí tudo mora na observação e no acolhimento da escola, dos pais, dos protetores dessa criança. Vivian, o luto ele não está relacionado apenas à morte. Está relacionado à perda de um emprego, a uma perda financeira, a uma separação, enfim. Eu gostaria, porque a gente está com o nosso tempo esgotado, que você desse algumas dicas, então, de como é possível, então, superar esse luto. Bom, então, são vários os tipos de luto, como tu disseste, né? Então, numa separação, se eu vivo uma separação muito difícil, eu posso encarar essa separação como um luto.
Se eu não admito de maneira nenhuma que eu estou me separando, essa dor por essa separação pode ser uma dor de morte para mim. Então, de qualquer maneira, eu vou passar, seja por o luto pela perda de morte ou por essas situações difíceis da vida, eu vou passar pelas mesmas fases de um luto real. Então eu vou negar, eu vou sentir raiva, eu vou sentir a depressão e eu vou ter a aceitação. Então tudo passa pela ressignificação daquilo que você perdeu. Então tudo passa pelo novo olhar daquilo que está acontecendo na tua vida. Então entender os ciclos que a vida proporciona. Então seja o ciclo daquilo que você viveu quanto ao teu ciclo vital, que é uma coisa que as pessoas não olham, que é o próprio envelhecimento, inclusive. Entender que aquilo que você conseguia fazer até este período da tua vida, a partir deste momento você tem que ter consciência que você não consegue mais, que você não pode mais. Que a partir do teu ciclo vital isso não é mais possível para ti. Então isso é uma das maiores negações do ser humano. Ele quer continuar fazendo coisas que ele fazia 10 anos atrás. Então isso é uma das coisas que não é possível. Então essa é uma das maneiras que a gente tem de vivenciar estas perdas, mas entender que a vida é um leque de possibilidades. Uma perda não é a perda de todo este leque que nós podemos vivenciar. Ela é somente uma aba desse leque. E o resto está todo ali para nos abanar. Então, no Câmara Saúde de hoje, a gente falou então sobre luto, como vivenciar a dor e sobreviver à perda. A minha convidada foi a psicóloga especialista em terapia de casal e família, Vivian Bageston. Vivian, obrigada pela tua participação no programa de hoje. Quero então deixar um convite para retornar numa outra oportunidade também, trazer, claro, outros assuntos, né, relacionados à tua área, à tua especialização. Perfeito. Obrigada, Paulo. Obrigada, uma ótima noite. Obrigada também a você que acompanhou o Câmara Saúde de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Uma ótima noite e até lá!